acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Graça e paz, amados. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas orações. E gostaria de pedir para que vocês continuem orando. Peça a Deus para que a minha vida seja um canal do amor de Deus, que esse canal seja um canal que glorifique e exalte ao nome do Senhor Jesus e que seja um instrumento para a transformação de cristãos e daqueles que ainda não são cristãos. Em nome de Jesus, para que haja amor nos corações, para que haja arrependimento, para que haja uma transformação de vida, porque quando uma pessoa é salva, há festa no céu, assim diz a palavra do Senhor. E eu desejo do meu coração que haja festa no céu, que eu possa ser um instrumento de Deus, para que no céu haja alegria, para que um pecador venha se arrepender através da minha vida, em nome de Jesus, porque eu nasci para o louvor da glória do Senhor. Eu nasci para ser um vaso nas mãos do Senhor. E eu quero me permitir ser esse vaso. Quero me permitir que o Senhor venha me transformar a cada dia. E que Ele possa me capacitar e me usar para ser uma bênção na sua vida, na vida de todo aquele que for assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Peço a Deus que abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, sua família, o seu trabalho, que tudo aquilo que você colocar às suas mãos, que venha a ser abençoado, que o Espírito Santo faça morada na sua vida, que Ele te limpe, te lave, que o Espírito Santo te convença de todo pecado, todo juízo e toda justiça, e que Ele cumpra toda a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável na sua vida, em nome de Jesus. No outro vídeo, nós falamos sobre as 3 mulheres do livro de Esther. Quem não teve oportunidade de assistir ainda, clica aqui na descrição que você vai conseguir assistir. E agora nós vamos falar sobre os 3 homens que estão no livro de Esther. O primeiro homem que eu gostaria de compartilhar com vocês, as características dele, é que ele era um homem que um belo dia, resolveu beber vinho, resolveu se alegrar com o vinho. E isso, no decorrer da história, você verifica que a partir desse momento que ele resolveu se alegrar com o vinho, muitas coisas aconteceram na vida dele. Uma das coisas que aconteceram na vida dele foi que ele, depois disso, resolveu fazer com que os soldados dele chamassem a rainha Vasti para entrar na presença dele. E ela recusou o convite dele. Então ele se sentiu desrespeitado e se sentiu indignado. Então, por aí, a gente vê que toda pessoa que resolve se alegrar com o vinho, ela, por fim, ela termina como uma pessoa desrespeitada, como se sentindo uma pessoa indignada, porque ela precisa ser trabalhada por Deus para não passar por essas situações. Elas precisam ser curadas. E então, no decorrer disso tudo, ele passou por situações que ele não precisava ter passado. Se ele tivesse feito do Senhor a alegria dele, se ele tivesse tido prudência naquele momento. E então ele foi uma pessoa negligente. Outra característica que eu observei nele é que ele era uma pessoa inerte. Ele não procurava saber na lei, saber nos manuscritos o que ele teria que fazer. Ele sempre chamava o seu grupo de conselheiros e esses conselheiros diziam para ele o que ele tinha que fazer. Então, ele não tinha aquela agilidade dele mesmo procurar buscar entender o que ele teria que fazer, mas ele tinha que acatar somente aquilo que os conselheiros diziam. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós devemos sim ter os nossos conselheiros, aqueles amigos fiéis do Senhor, que têm os conselhos do Senhor para dar para as nossas vidas.
Mas antes disso, nós precisamos ser pessoas que não tenham inércia. Precisamos ser pessoas que nós mesmos buscamos do Senhor, buscamos na palavra, buscamos pelo Espírito Santo aquilo que nós devemos fazer. Por isso que existe a palavra oração. A palavra oração é orar mais ação. Então existe aquilo que nós precisamos fazer. Então esse rei era um rei inerte. Ele esperava os outros dizerem o que ele tinha que fazer. E uma outra característica também que eu observei é que ele era uma pessoa que tinha o pavio curto, ele era impaciente, ele não tinha misericórdia. Porque quando a rainha Vasti pecou contra ele, vamos dizer assim, recusando o convite dele, ele fez um decreto onde a rainha nunca mais poderia se apresentar diante dele e não teve misericórdia dela. Ele não mostrou para ela o cetro dele de ouro, que é o qual ele mostrava que a pessoa poderia perdoar. Então ele tinha essas características que um homem de Deus não pode ter. Um homem de Deus precisa entrar na presença do Senhor, precisa retirar tudo isso que não provém do Senhor, precisa ter o caráter de Cristo, precisa ser transformado por Cristo. Mas o que eu observei também é que ele se transformou num outro homem quando a rainha Esther entrou na vida dele. Essa mulher de oração, essa mulher que busca o Senhor, essa mulher que era uma mulher ouvinte, que era uma mulher obediente ao seu conselheiro. E então ele se transformou num novo homem. Quais características que eu observei depois que a rainha Esther esteve ao lado dele? Ele se tornou uma pessoa na qual não se alegrava mais com o vinho. Ele passou a se alegrar com a esposa. Por que eu observei isso? Porque quando ela foi falar com ele, que ela queria fazer um banquete, ele perguntou para ela o que ela queria, que ele daria a metade do reino dela, do reino dele, caso ela quisesse. Então por aí a gente vê como que ele amava essa mulher, como essa mulher era especial para ele, era querida para ele, como que ela fazia o bem para ele, como que de fato ela era o bem dele, né? Porque a palavra do Senhor diz que quem acha uma esposa, acha um bem. Então ela era o bem dele, ela queria ver o bem dele também. Então ela fez uma grande diferença na vida dele. Com certeza ela era uma mulher de oração que orava pelo seu marido. Então ele passou a ser uma pessoa que já não bebia mais o vinho para ficar alegre. Ele também passou a ser uma pessoa que começou a ouvir Deus falar com ele. Mas como assim? É porque ele chegou um dado momento em que Deus incomodou ele durante a noite. Deus começou a impulsionar ele para ele ler o livro de Crônicas. Então ele foi lá, pediu o livro de Crônicas e ele mesmo começou a folhear e descobriu que havia um homem que tinha descoberto que 2 soldados queriam atentar contra a vida dele, contra a vida do rei. Então, que esse homem não havia recebido nenhuma recompensa, que não havia sido honrado por essa grande prestação de serviço, digamos assim, em salvar a vida do rei. E então, dali ele descobriu isso e honrou aquele homem, e aquele homem se chamava Mardoqueu, que era o primo da rainha Esther. Então Deus começou a falar com ele, começou a incomodar. Deus quis usar esse homem para honrar o Mardoqueu. E uma outra característica também dele era que ele deixou de ser inerte. Ele deixou de ser aquele homem que esperava algo acontecer e passou a fazer acontecer. E o que ele fez acontecer? Ele revogou o decreto em que mandava se matar todos os judeus que existiam naquela época. E assim foi salvo o povo judeu, né, que era o povo da rainha Esther. Então aquele homem, ele decretou uma nova história, uma nova situação naquele reino, para a glória de Deus.
Um outro homem também que eu gostaria de falar agora é o Amã. O Amã foi um homem orgulhoso. Ele era cheio de si, ele se gloriava com tudo que ele tinha, ele amava as honras que ele tinha, ele se achava o máximo. Ele era um homem invejoso. Ele olhava para Mardoqueu e via que Mardoqueu não se ajoelhava diante dele, não se prostrava, não se curvava diante dele. E ele dizia que ele não se prostrava porque ele era judeu. Então o Amã ficava furioso, ia para casa, reclamava com a esposa, reclamava com os amigos. Ele era um homem reclamão, tudo reclamava. Ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele era invejoso, ele reclamava de tudo, era um homem iracundo, tinha muita raiva de Mardoqueu, inclusive quis matar o Mardoqueu. E como nós conhecemos a história, por fim, ele foi enforcado na própria forca que tinha feito para o Mardoqueu. Então, por essa história, pelo exemplo desse homem Amã, nós vemos que o fim de um homem orgulhoso, de um homem soberbo, um homem que só vive reclamando, é muito triste. Ele terminou com a morte de forca. Como é triste, gente, a vida de um homem dessa maneira. Então que você ore ao Senhor para que você não seja soberbo, porque a palavra do Senhor diz que Ele abate os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então que você seja um homem humilde, que tenha um coração humilde diante do Senhor, que não seja invejoso, que você tenha o que está lá em 1 Coríntios 13, que é o fruto do Espírito Santo, que é o amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, em nome de Jesus e todos os outros, são 9. Que isso venha habitar dentro de você, homem, dentro de você, varão do Senhor, para que tudo vá bem na sua vida, para que você seja um homem segundo o coração de Deus, para que você seja um homem íntegro diante de Deus e para que você seja um excelente esposo para a sua mulher que está em casa, em nome de Jesus, porque você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de tal forma que Ele deu a vida dele por ela. Que você também tenha um coração assim, um coração disposto a, se for preciso, dar a sua vida pela sua esposa. Olha que amor tremendo. Será que você tem amado assim sua esposa? Será que você tem cuidado dela? Porque se você cuidar dela, você ama a si mesmo, assim diz a palavra. Agora, se você não cuida dela, você não se ama. Porque você pertence a ela e ela pertence a você. Então vocês precisam um cuidar do outro. E Deus vai cuidar dos dois. Então, pare um pouquinho, repensa. Observa a sua vida, seja um excelente observador, para que você venha verificar aquilo que não está na sua vida, condizente com a palavra de Deus, e transforme a sua vida. Você tem que adaptar a sua vida à palavra de Deus e não a palavra de Deus à sua vida. Você tem que se encaixar em toda a palavra de Deus, não só naquilo que você acha que está bom. Você tem que entregar todo o seu caminho. Entrega todo o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Ele fazer uma obra transformadora dentro de você. Não tenha medo disso. Se entregue a Ele de todo o coração. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E porque o amor de Deus, Ele é assim. O amor de Deus, Ele é constrangedor. Ele nos constrange. Ele nos atrai com as cordas de amor dEle. Se permita ser atraído pelo amor de Deus. Se permita ser a noiva de Cristo. Se permite ser a igreja, ser a noiva de Cristo, porque o Espírito Santo, Ele quer habitar dentro de você. Você precisa dar seu passo para Ele.
A palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Você precisa se achegar a Ele. Ele está aí batendo a porta do seu coração. Permita, abra a sua porta do coração, deixa Ele entrar, deixa Ele ceiar com você, em nome de Jesus, porque Ele tem planos para realizar na sua vida, Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida, coisas que a palavra do Senhor diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que o que ainda não chegou ao coração do homem são as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então ame esse Deus maravilhoso, esse Deus que é amor, esse Deus que é alegria, mas esse Deus que também que é juiz, porque Ele é justo e Ele é justiça. Então ame esse Deus, ame a correção dEle, porque Ele é um Pai. O Pai corrige quem ama. Aceite a correção do Senhor. Você pode chorar com a correção dEle, mas vai te trazer fruto, vai te trazer vida. Vai te trazer vida, porque há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, mas o fim deles é o caminho de morte. A palavra do Senhor diz que Ele coloca diante do Senhor a vida e a morte. E Ele diz: escolhe a vida para que você viva. Parece até redundante, mas não é não. Se a gente for parar para pensar, é muito forte essa palavra. Porque muitas vezes a gente está escolhendo a morte e nem sabe. Então Ele está sendo bem claro, bem enfático. Escolhe a vida. Então a partir de hoje, escolhe a vida. A vida é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tenha vida, tenha águas vivas dentro de você. Seja uma fonte que jorre água doce, em nome de Jesus. Existia um outro homem também, no livro de Esther, cujo nome dele é Mardoqueu. Ele era o primo de Esther. Ele era um excelente conselheiro. Ele criou a Esther, ele aconselhou ela de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Então ele era um excelente conselheiro. Que você seja assim também, que você possa ser uma bênção na vida de alguém, que você possa ser uma bênção na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, que você possa fornecer para eles excelentes conselhos que vêm do trono do Senhor. O Mardoqueu também, ele era um homem que ele tinha autoridade espiritual e ele era fiel. Ele, quando falava as coisas, ele falava com toda a autoridade. Ele era fiel, ele não se prostrava diante de homens, ele não se prostrava diante de situações, ele não negava o Deus dele. E quantas vezes nós somos colocados em situações em que nós somos provados se nós servimos a Deus ou não servimos. Então tenha cuidado com os banquetes que o mundo oferece, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele vê tudo, ele está em todos os lugares e ele tem todo o poder. Ainda que outras pessoas não vejam o que nós estamos fazendo, Ele está vendo. Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Então que a gente trema diante dEle, que a gente tema a Deus, porque Ele tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Ele tem esse poder, mas Ele tem essa misericórdia que se renova a cada manhã. E hoje você está vivo, hoje você tem o ar, tem um fôlego de vida. Então, nesse tempo que se chama hoje, se arrependa, se volte para o Senhor, abandona as práticas antigas e passa a viver em novidade de vida, assim como Mardoqueu andava em novidade de vida, porque ele escolheu obedecer, ele escolheu a servir a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso usou esse homem para salvar o povo judeu. Seja você também um instrumento de Deus para fazer mudança onde você mora. Seja um instrumento de Deus para fazer mudança no seu trabalho. Seja um instrumento de Deus para mudar sua cidade, mudar seu país, mudar o mundo. Apenas se permita ser um instrumento de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o céu se alegra quando um
pecador se arrepende. Então que você se permita ser usado por Deus para que um pecador se arrependa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Busca o Senhor de todo o coração e Ele vai endireitar os seus caminhos. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar se você gostou desse vídeo e gostaria de abençoar a vida de alguém através desse vídeo. Compartilhe com alguém e eu te agradeço em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima.